Eu queria que a gente desse uma olhada, Jefferson. Quem está assistindo a gente, a audiência que está assistindo a gente, olha o Jefferson posicionado hoje. A gente às vezes esquece de trajetória e tudo mais. Eu queria que você pontuasse para mim dentro dessa jornada profissional. A gente pode recortar ali, ou antes, ou já depois de ter se formado, né? Ou no início da carreira, você escolhe onde for melhor. E aí, quais foram pontos assim que você lembra mais? 1, 2, 3 pontos, enfim, fica à vontade para você trazer, que marcaram assim a carreira, tipo checkpoints, né? Total. Quais foram ali? O que você pode trazer para a gente? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, foi o momento da formação, da criação de um grupo de estudos ainda na faculdade. Foi um baita turning point na vida. Quarto semestre, então, no meio da faculdade, eu tinha reprovado 3 matérias naquele semestre, então eu estava desanimado da vida na nutrição. Talvez por, enfim, faculdade pública, coisa do tipo que, enfim, jovem também, né? E aí me uni com mais 4 colegas de faculdade para a gente estudar junto. E aí estudar artigos, em cursos, palestras, eventos, todo mundo junto. E aquele momento foi o momento que eu realmente me encontrei na nutrição, e eu vejo que muito influenciado por esse meio, por esses 4 amigos, todo mundo se motivando e fazendo as coisas juntos, indo em curso, indo em palestra, discutindo ideias, aprendendo e discutindo. Esse foi o primeiro ponto. E dali, inclusive, eu vejo que comecei a criar a abertura das portas da minha carreira até hoje, se brincar. Porque quando eu me formei, por exemplo, a primeira oportunidade de emprego que apareceu, um local para eu atender, foi de indicação de um colega da faculdade, que era calouro da faculdade, mas que já conhecia o nosso grupo, que a gente começou a estudar junto e produzir conteúdo para a rede social. Na época não tinha Instagram. Você vê que faz tempo, né? 2011. A gente produzia conteúdo para o Facebook na época. E aí a gente já começou a ficar meio conhecido, se tornou um pouco de referência para a galera da faculdade, e aí a oportunidade apareceu, sei que tu é estudioso, formou e tal, abriu uma oportunidade para atender no subsolo de uma academia, lá numa cidade distante, mas a oportunidade... De Brasília, né, que vocês são de Brasília. Exatamente. O que é curioso, a gente é muito questionado sobre qual o caminho do sucesso. Eu já falei isso aqui no N1Cast, uma das coisas o caminho do sucesso, uma trajetória. Primeiro, se você escolheu a sua profissão, o seu trabalho, a sua carreira começa na faculdade. Eu comecei na faculdade. Por isso que o N1Cast é interessante, porque aqui você pode escutar dos próprios atores coisas que são muito comuns. Você vai ouvir em vários podcasts aqui de profissionais que tiveram sucesso na área, de que a carreira começou na faculdade. Mais um profissional que começou a carreira no quarto semestre da faculdade. Parabéns. Total. Qual outro ponto importante? Talvez um pouquinho antes, porque indo para essa parte da docência ainda e tudo mais, no segundo semestre eu peguei uma matéria extracurricular que era de interpretação de artigo científico. Boa. Então, no segundo semestre eu já comecei a ler, interpretar, discutir artigo entre os colegas, que mal ou bem é o que eu faço muito até hoje, é o que a gente faz para montar aula, para estudar assuntos mais complexos, então até um pouquinho antes. Segundo ponto, talvez importante aí na carreira, foi na primeira pós-graduação que eu fiz. Então eu recém-formado, já entrei numa pós-graduação, e ali, também nessa parte ainda de, digamos, network, né, mas com uma base que vinha de antes, eu comecei a me destacar, entre aspas, porque eu interagia com os professores. Perguntava, fazia perguntas inteligentes, debatia. Estava interessado no conteúdo. Estava interessado, exato, prestando atenção e interagindo, realmente, perguntas importantes, né? E ali, por que foi importante? Porque dali, inclusive eu conheci a Valéria, que esteve aqui contigo já, lá da VP. Valéria Pascoal. Exato. E ela, no intervalo da primeira aula, veio conversar comigo. Jeff, pergunta boa que tu fez e tal. E dali foi a primeira porta que se abriu para mim depois, 3 anos depois, para virar professor de pós-graduação. Professor da VP? Da VP. Tá, eu fui durante 4 anos. 4 anos professor da VP. Exato. Então é isso, a carreira começa... Eu falo muito isso, que a gente está fazendo negócio a todo momento. O tempo todo. E isso, às vezes, é interpretado de uma forma muito negativa. É interesseiro. Peraí, você está interessado... Tem um professor dando aula, aí você vai perguntar sobre um tema que ele está discorrendo lá, sobre bioquímica, sobre composição de alimentos, sobre nutrição clínica, aí você vai se preocupar na sua formação, você está fazendo negócio.
Você está mostrando interesse no tema. Você está se colocando... você está se conectando com a disciplina, você está se conectando com a pessoa, você tem várias coisas envolvidas. E você está fazendo negócio. E tem, assim, tem uma grande diferença entre o negócio, digamos, orgânico, é o original, e aquele forçado, né? Então, uma coisa é eu perguntar só para me exibir. Não, vou levantar a mão e vou falar um monte de coisa que eu sei para aparecer, coisa do tipo. Isso é uma coisa. Isso é muito clássico, forçar a amizade, acontece demais. E as pessoas percebem, né? Percebe muito que o cara abre a boca para ele quer dar uma palestra, ele não quer, velho. O palestrinha, né? É, o palestrinha, ele quer... Sim, então é importante destacar isso, que seja algo original, algo do âmago de verdade, não só pelo business, né? Não só pelo... muita gente, muitas pessoas acabam nessa ânsia de fazer negócio o tempo todo, faz um negócio artificial, né? Faz um pitch de venda muito forçado e não encaixa muito bem. Então são esses 2 pontos que você acha que tem esses, te marcaram mais? Assim, tem que mais também recém-formado ainda, eu ainda junto com esses colegas, a gente montou a primeira clínica e ao mesmo tempo a gente começou a organizar palestras e eventos para primeiro público leigo, depois para estudantes, depois para profissionais da nutrição. Então, foi um caminho que a gente tomou que nos levou futuramente a estar no meio de palestrantes famosos, em grandes congressos. De cara, a gente não era famoso e realmente não tinha por que ser. A gente era estudante ou recém-formado. Então, ninguém ia chamar a gente para palestrar no evento. Então, a gente criou essas oportunidades. A gente foi criando evento, a gente realizava, organizava as coisas. Então, vejo que também foi outro desse início da carreira, né? De pontos que foram me abrindo as portas para o que eu toco hoje. Então, consultório, parte de palestras e congressos, parte de docência, né?